Querido Beleza. Deus, amado Pai, muito obrigada por esse despertar que o Senhor nos deu, com vida e com saúde. Peço que agora o Senhor nos abençoe nesse momento especial, que vamos falar um pouco mais sobre Ti e que o Senhor nos abençoe. E isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, como é que é agora? Agora eu Isso, faço o quê? pode começar, vamos começar. A recapitulação. Ah, Então, Eriquinha, esse capítulo que eu fiquei, né? Eu tava vendo aqui os comentários antes de eu entrar. Cadê, ó? Quem foi que falou? Acho que foi Rome Rezende. O Rezende aí disse um negócio que hoje é um capítulo de altas emoções. E realmente é um capítulo assim que, se você for parar para pensar, é um capítulo em que as criancinhas gostam muito de ver as histórias, uma das histórias infantis. E eu acredito que foi uma das batalhas assim que mais bugou a cabeça de quem estava assistindo e que teve uma plateia muito grande. Porque assim, todo mundo tinha um resultado na cabeça. Falava assim, não, vai acontecer isso. Mas aconteceu uma coisa, tipo, totalmente Totalmente inusitada, que diferente. bugou a cabeça de todo mundo, né? O pessoal falou assim, mano, o que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? O que foi que rolou aqui? E aí todo mundo ficou tiltado da cabeça. Mas aí a gente vê, né, capítulo 63, que é a grande batalha entre Davi e Golias. Que foi uma batalha, assim, estranha, mas muito, assim, de Deus. Você viu literalmente o poder de Deus ali. E o capítulo ele começa contando um pouco um pouquinho do que tinha acontecido antes, né? Com o rei Saul. O rei Saul ele havia sido rejeitado por Deus, porque ele havia desobedecido à ordem de Deus. O profeta Samuel foi lá e falou assim: ó, Saul, você fez isso e tal. E Saul ficou muito revoltado. Saul ficou muito revoltado com Deus, porque assim, ele foi rejeitado, ele não queria, e ele achava isso uma injustiça, achava aquilo uma injustiça de Deus. E essa revolta dele foi tão grande, mas tão grande, que ele estava com muito medo das consequências caindo sobre a família dele. E essa coisa foi tão. Ele estava tão obcecado com aquilo, tão angustiado, que ele quase ficou doido. Ele quase ficou maluco. E aí o pessoal tava. O pessoal que trabalhava com ele lá no palácio, assim, cara, tem uma coisa de errado com ele. Ô, Rei Saul, por que você não procura algum músico para você acalmar, para você ficar mais tranquilo e tal? E aí chamaram um músico. E que músico chamaram? Davi. Davi. Davi, um tempo atrás, tinha sido ungido rei, escondido. E ele estava lá na casa, no palácio do atual rei de Israel, que era Saul. E ele tocou para o rei Saul, né? E acabou acalmando. A rei Saul ficou mais tranquilo por conta disso. Só que Davi ele não se sentia muito confortável lá no palácio. Ele não se sentia confortável porque o clima lá não era legal. O clima entre a família, entre o rei, e ele viu. O interessante é que o livro ele conta que Davi ele começou a entender um pouco do que ele iria passar um pouco mais à frente, quando ele fosse ungido rei, quando ele tiver, tomasse posse como rei, enfim. Ele estava vendo aquilo, ele começou a entender o porquê que Saul tinha sido rejeitado por Deus. E por mais que Saul demonstrasse que gostava de Davi, ele não se sentia confortável. E o livro ainda fala assim, ó, o jovem pastor tinha uma sensação de alívio quando voltava do palácio do rei para as pastagens dos campos e colinas onde morava. E aí, beleza, né? Aí começa a contar que ele tocava para o rei e tal. E aí passa para um novo estágio, né? Davi, ele era o quê? Ele era pastor de ovelhas. Jessé, ele era pai de alguns filhos que eram bem fortes, que eram de batalha. E Davi era o pequenininho, era o magrinho, era o fraquinho, que ficava cuidando das ovelhas. E eu não sei se você lembra, quando o Thunder dava aula pra gente, eu nunca esquecia. O Thunder ele sempre falava galera, o Thunder ele era nosso professor de física. E ele sempre falava uma frase assim, ó, galera, faz isso, porque lá na frente vocês vão precisar. E Sim, eu lembro que era horrível fazer aqueles listões, mano, ter que reescrever todo o listão de química ou horrível. de física, era horrível. Só que ele sempre falava assim, cara, lá na frente vocês vão precisar.
E realmente aquilo, querendo ou não, acabou ajudando a gente. Porque ele Uhum. sabia do que ia acontecer lá na frente, porque ele já havia passado por aquilo, pelo vestibular, por tudo aquilo. E com o Davi não foi diferente. Assim como um treinador treina seu jogador, seu filho, enfim, Deus estava treinando o Davi para o que ia acontecer um pouco lá na frente. Então, enquanto Davi cuidava das ovelhas, geralmente, de vez em quando, aparecia um urso, aparecia um leão, algum animal selvagem para tentar matar alguma das ovelhas. E quando você vai lá eu queria abrir contigo, lá em 1 Samuel, se você tiver a Bíblia, não sei se quem tiver Deixa eu aí, pegar aqui. 1 Samuel, no capítulo 17, vai dizer o que Davi fazia, qual que era a reação de Davi quando isso acontecia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Lá diz... Já achou aí? É, qual o capítulo? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Pode ler. Não, você pode ler pra gente? 34, né? O verso? Isso, versículo 34. Davi respondeu: Este é o meu servo. Apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso, levava o cordeiro do rebanho. Continua? Aham, o 35 também, desculpa. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Pensa na coragem que Davi tinha, que Deus colocava essa coragem nele para enfrentar ursos e leões. Uma coragem assim inexplicável, na minha opinião. Imagina você guerrear contra um leão, que é tipo infinitamente mais forte e mais feroz que todo mundo. Sim, era um negócio louco, porque assim, dizem que provocar baixinho é difícil, porque baixinho é invocado. Falam isso, né? Que baixinho é um bicho invocado. Eu lembro que a Mariana, a gente sempre brincava, né? Que, Mariana, baixinho é bravo. E realmente, mano, quando a Mariana ficava brava, era um negócio louco, ela ficava brava mesmo. E era um negócio interessante, porque assim, Davi, ele era pequeno, mas quando via um leão, ele matava, porque ele queria proteger as ovelhas. E era algo que ele tinha na cabeça, assim, eu tenho que proteger meu rebanho, é meu rebanho, e eu tô cuidando, eu tenho que cuidar deles. E aí, beleza. O que que aconteceu? Isso desenvolveu a fé, a coragem e o quê? A fé, a coragem e a força de Davi. E desenvolveu essas três coisas que estava desenvolvendo em Davi, para lá na frente ele ter que usar. E aí, beleza, aconteceu um evento em que Israel entrou em conflito com os filisteus, e 3 dos filhos de Jessé foram para a guerra. Se alistaram e foram para a guerra, foram guerrear. E passado algum tempo, o pai, Jessé, falou com Davi e falou assim: Davi, é o seguinte, leve isso aqui lá para os seus irmãos e me traz notícia deles. E beleza, Davi falou assim: tá bom. Davi ele era muito obediente a seu pai, então Davi ele pegou e ele foi para lá. E quando ele chegou lá, ele encontrou um negócio meio esquisito. Tava uma gritaria de um cara que ele não sabia quem era. E o acampamento de Israel estava todo mundo escondido, estava todo mundo com medo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí ele começa a escutar alguns gritos de Golias. Golias, ele era o maior do exército filisteu. Ele era o mais forte, a ponta da sua lança pesava 7 quilos, se não me engano, 7 quilos e 200 gramas. Era muito pesado, sem contar as outras peças da armadura dele. E aí, beleza, aconteceu que ele estava indo, e ele começa a escutar gritaria, né? Ah, vocês são isso, não sei o quê. E aí, aquilo que eu te falei, quando o baixinho fica com raiva, ele fica com raiva com força. Davi não ficou com raiva porque Golias estava insultando o exército de Israel. Davi não ficou com raiva porque, meus irmãos estão na guerra, ele está insultando, eu vou ficar com raiva. Não. Golias falou assim que vocês são isso, vocês são aquilo. Não sei o que, vocês são fracos, vem me desafiar. Mas Golias falou um negócio interessante que deixou Davi com raiva, bravo. Ele falou assim que o Deus deles era fraco. Ele começou a insultar o Deus de Israel. E isso deixou, e isso que lendo o capítulo me chamou a atenção.
Não foi Golias ter insultado o exército, mas foi Golias ter insultado o nome de Deus que deixou Davi com muita raiva. Então, quando ele chega assim, e aí lá no versículo, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, se você for um pouquinho antes, tem a seguinte descrição, né? Envergonhado e indignado, Davi exclamou: quem que é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Mano, Davi ficou com muita raiva. Falou assim: quem que é esse doido aí? Quem que é ele? Quem que ele pensa que é para insultar o nome de Deus? E aí, beleza. Davi fala assim: então quanto que vocês estão pagando para quem arrancar a cabeça desse doido aí? E aí, Eliabe, com ele era um dos irmãos de Davi, tem uma descrição interessante que fala assim, ó, ele assim, lá na página 400. Assim Eliabe considerou a pergunta de Davi como uma crítica à covardia dele mesmo por não ter tentado fazer algo para calar o gigante. Eliabe estava com inveja de Davi. O irmão mais velho exclamou furioso: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Diminuindo, Davi. Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Davi respondeu com respeito, mas também com firmeza. O que foi que eu te fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo fazer uma pergunta? Dizem que o irmão mais novo sempre sofre, né? Eliabe chegou e falou: mas o que você está fazendo aqui? Você é doido? Quem que você deixou aquelas ovelhas lá que você pastoreia? E aí Davi fica falando assim: mano, o que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta, custa responder. Então Davi fala assim: não, eu vou enfrentar esse Golias. E aí levam ele para falar com o rei Saul. Aí o rei Saul fala assim: como é que é, mano? Você quer enfrentar ele? Vou enfrentar, vou enfrentar. E Saul faz de tudo para fazer Aí Davi desistir. desistir. Mas não, Davi, eu vou. Ele falou do nome de Deus, não vou, eu vou enfrentar ele, eu vou enfrentar. E aí Saul, não vendo nenhum nada, falou assim: não, então tá bom, mano. Então pega pelo menos a minha armadura para você não morrer rápido, tão rápido assim. Então Davi coloca o capacete, coloca a couraça, coloca a caneleira, pega a espada e ele vai descendo o barranco. Só que quando ele vai descendo, ele não consegue nem andar direito. Então ele volta. E aí o pessoal pergunta assim, o pessoal achou assim, não, ele desistiu, ele viu o tamanho de Golias e desistiu. Mas não. Davi pega, tira o capacete, tira a couraça, tira tudo. Fala assim, não, mano, esse negócio é pesado demais. Sai fora. Pegou a funda dele, 5 pedras, e ele desceu. E aí você vê a reação de Golias, né? É que nem aquele meme. Nossa, um gnome. Golias olha para Davi e fala assim, mano, o que vocês estão enviando para mim? Vocês estão enviando criança? E ele começa a insultar Davi, falando assim, não, vem para cá, que eu vou matar você rapidão. Vem, você acha que eu sou cachorro para tu vir com pedra e pau? E aí Davi olha para Golias e fala assim, ó, você pode vir com lanças, com escudo, com couraça, com tudo que você tiver. Mas em nome de Jesus, que é o Deus que eu estou indo, eu vou matar você e vou arrancar a tua cabeça. Então Davi, ele começa a correr em direção a Golias. E Golias fala assim, não, ele começa, todo mundo, eu imagino, né, o exército filisteu, todo mundo sorrindo. Então, na hora que Golias, e tem uma coisa interessante, fala assim, ó, que Golias, ele tava com o capacete, ele coloca um pouco para trás e Sim, deixa um espaço entre a na testa, testa. na testa dele. E Davi, ele olha e ele não vê algum local que ele possa acertar. E Davi tinha uma mira muito certeira com a funda dele. Então Davi sai correndo e ele começa a girar, e ele gira, mas ele gira muito forte. Ele lança a funda dele e a pedra vai em direção à testa e a pedra crava. Cravo, né? Então Golias, ele levanta as mãos como se estivesse cego. O livro fala que ele levanta as mãos como se estivesse cego e ele cai. Ele cai. Pá! E aí todo mundo calou. Oxe, o que aconteceu aqui? Aí Davi, sem perder tempo nenhum, pega a espada e arranca a cabeça de Golias. Aí o pessoal fica tipo, mano, o que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? Não é uma surpresa, né? Então o Todo mundo exército achava que ele ia filisteu. morrer, que ele não ia conseguir.
É que nem quando o Flamengo vai jogar contra, sei lá, contra qualquer time. É óbvio que o Flamengo vai ganhar. É um resultado óbvio, entendeu? É um resultado óbvio. Mas naquele dia não foi. Era óbvio que Golias ia ganhar de Davi. Mas não. Davi ganhou de Golias e o exército filisteu começou a fugir. Aí o exército israelita foi atrás para poder. Que eles ganharam. E ninguém entendeu nada. Então Davi, eu imagino que Davi ficou todo pá, que nem aquele Cheio de negócio, This is orgulho, todo. Esparta, pá! E ele ficou todo feliz porque ele viu o poder de Deus naquele momento. E aí eu começo a imaginar tudo o que ele havia passado atrás para que aquele momento pudesse acontecer aquilo. Olha, o Rezende falou assim, Davi, ele foi muito mais ágil, justamente porque ele era pequeno. É que nem quando um jogador de basquete, ele é pequeno, ele tem que ser ágil, ele tem que ser rápido. Então Davi, ele era pequeno e ele usou aquilo a favor dele. Ele era muito mais rápido, muito mais ágil. Então ele rodou a fundo e cravou a pedra na testa de Davi, ou de Golias. Então Golias cai. Só que ele entende que tudo o que aconteceu ali não foi por ele, foi pelo poder de Deus. Porque tinham muito homens. Residente aí. Porque Davi ele entendeu que aquilo ali foi Deus. Por quê? Tinha muita gente no exército israelita que era muito mais forte, muito mais alto do que ele. O próprio rei poderia ter enfrentado Golias se ele tivesse a fé de Davi. Mas não. Então ele reconhece que tudo aquilo tinha sido Deus. O capítulo ele é curto, ele traz essa história, mas ele traz algumas lições que eu queria muito mostrar para vocês, que às vezes a gente não vê. Davi ele teve um preparo. Davi ele teve um preparo antes da guerra. E às vezes você reclama, eu reclamo por eu estar passando por alguma coisa que lá na frente vai me ajudar. Que hoje você olha, e é engraçado, né? Às vezes a gente é tão ingrato com Deus, a gente reclama, quando chega lá na frente a gente entende o que aconteceu. Fala assim, nossa, desculpa, Deus, foi É, tudo bem plano assim mesmo. teu. Davi teve um preparo. Davi teve um preparo e ele soube aproveitar isso. E quando chegou o momento da batalha, ele honrou o nome de Deus. Quando você está na batalha, você tem honrado o nome de Deus? Aquele treinamento que ele tem te dado, você tem aproveitado? Você tem se lembrado? O Lucas La Plata disse, quando estamos perto de Jesus, não importa os gigantes da nossa vida. Em Cristo são mais que vencedores, exatamente. E ontem eu estava lendo esse capítulo, e sem mentira, eu fiquei até umas 2, 3 da manhã, lendo e relendo e relendo e relendo, para tentar puxar o máximo de informação e de, e de lições possíveis. E eu pensei em uma frase que eu até anotei, eu queria ler para vocês, eu queria que vocês anotassem essa frase para vocês. Mas não vai não, essa frase, ei, autoral minha, hein? Não, não autentiquei ainda não. Mas olha só essa frase que interessante. Eu tava lendo e falei assim, mano, que da hora, como que Deus ele é interessante, né? Não interessa o teu problema, nem a tua dificuldade, nem qual é o tamanho do teu gigante. Quando esse gigante insultar o nome do teu Deus, esteja pronto para a batalha. Porque quando você estiver pronto e pedir para que Cristo lute por você, a vitória é certa. E é Deus quem vai lutar por você. Amém. Davi ele não ficou chateado porque ele insultaram o nome dos irmãos, o nome o exército. Não, ele ficou chateado porque insultaram o nome do Deus que ele servia. E sabe por que ele ficou tão revoltado? Porque ele sabia quem era o Deus de Israel. Porque ele tinha relacionamento com ele. Ele sabia quem era o Deus de Israel. Não interessa o teu problema nem a tua dificuldade. Quando o teu problema é insultar o nome do teu Deus, esteja pronto para a batalha. Se você colocar Cristo à sua frente, seja certo de que a vitória é certa. Foi bom. Linda frase. Então, assim, Davi ele entendia quem era Deus. Davi ele entendia que o que ele estava passando ali era um período. Ele, na verdade, ele não sei se ele entendia o que ia acontecer com ele, mas ele sabia que a vitória já estava ganha. A guerra já estava ganha porque ele sabia quem era Deus. E ele entendeu naquele momento que Deus tinha colocado ele ali para vencer aquele gigante.
E às vezes a gente reclama porque muitas vezes a nossa noite ela é escura, a nossa noite ela, não sei o quê. Mas a própria palavra de Deus é um versículo bem conhecido, mas é a mais pura verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Davi, ele tinha isso em mente o tempo inteiro. Ele entregava o seu caminho, ele entregava a sua vida a Deus. Ele entendia que o mais Cristo ia fazer. Ele se preparou. Ele foi para a guerra com as ferramentas que ele tinha. Mas ele tinha a maior das ferramentas, que era Cristo Jesus. E eu queria cantar uma música para vocês. Fala exatamente sobre isso. Que... não sei tocar e falar ao mesmo tempo. Que você entregue a sua vida a Deus, que o mais ele vai fazer. Que o mais ele fará. Tá bom? E eu queria que você meditasse na letra dessa música. Noite, por que que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Sem pegar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus, em sua essência, é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim, precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista, tem muito pra ensinar. Verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz. Se entregar
os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Amém. Nossa, deu uma engasgada Amém. aqui agora. Que Eu linda a falei aqui. mensagem. O pessoal gostou muito também. Muito especial. Que nós Memória da possamos ser apresentação como da mensagem. Davi. Que a gente possa ter a coragem, a determinação que ele teve de enfrentar um gigante. Não só isso, lutar pelo fato de terem falado mal, insultar o nome de Deus, né? Que a gente possa ser sempre assim. Exatamente. Você serve um Deus. E esse Deus é o Deus que você tem que defender com todas as forças. Não quando insultarem ele, seja pronto para a batalha. Porque Deus vai lutar por você. Amém. Que Por Deus ti. dê essa força pra gente, né? Amém. Se você puder fazer Bom, uma oração pra gente finalizar nossa live. a hora sim. Vamos orar então. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos porque estamos aqui falando do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de lutar por ti. E quando nós lutamos pelo Senhor, a vitória é garantida. Assim como foi com Davi, eu peço que o Senhor abençoe a vida da Emily, do Daniel, do Rodrigo, da Elisandra, da Alcides, da Aline, do Rezende, da Letícia e das pessoas que entraram e que vão entrar em algum momento dessa oração, que abençoe a vida destas pessoas. Senhor, abençoe a vida da Érica. Muito bom estar fazendo essa live com ela e que esse ministério da Igreja de 20 Central continue e que a tua palavra seja falada, propagada e muitas pessoas sejam alcançadas pelo teu amor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.